Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. A Mayra de La Salete está nos bastidores a ajudar-nos nesta programação especial, porque devido às contingências do coronavírus é um programa que não é como habitualmente, em que estamos no estúdio, em que temos interação ao vivo com os ouvintes através do telefone ou das redes sociais. Mas eu tenho a dizer que recebemos muitas perguntas pelos ouvintes, vindas por e-mail antes do programa, e portanto só para dizer que hoje das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois às 18h entramos também em onda média, nos 1530 MHz. Estamos, claro está, no Facebook, onde os ouvintes vão ver este programa. Portanto, como eu já disse, devido às circunstâncias do coronavírus, este é um programa pré-gravado, embora tenhamos perguntas dos ouvintes. Hoje contávamos ter connosco aqui Nuno Álvaro Dalla, do Instituto Angolano de Pesquisa e Desenvolvimento Humano, e temos connosco o jurista Sabalo Salazar Sakatindi. Infelizmente, por questões de distância e questões de internet, ainda não conseguimos ligar com o Nuno Álvaro Dalla. Se isso acontecer ao longo do programa, poderá ser que tenhamos a oportunidade de ainda ter neste programa. De qualquer maneira, temos connosco o jurista Sabalo Salazar e vamos falar com ele sobre o impacto das medidas do estado de emergência. Olhe, Sabalo Salazar, eu vou-lhe começar por fazer uma pergunta que a curiosidade é minha. De onde é que vem o nome Sakatindi? Muito obrigado, agradeço pela oportunidade dada ao Sabalo Salazar, o Sakatindi. Acredito que esta oportunidade não é do Sakatindi, do Sabalo Salazar, mas é uma voz que tem dado voz em todas as vozes que realmente são oprimidas. Este nome, Sakatindi, normalmente eu tentei aportuguesar aquilo que é um dialeto, né? Sangatindi. Sangatindi é uma dança da região sul de Angola, onde os rapazes ficam do outro lado, oposto do lado das meninas, semelhante à dança rebita, né? Não sei se lembram da dança rebita, eu não lembro muito bem o estilo ou a letra, mas é aquela música que passou muitas das vezes na televisão pública de Angola. É exatamente esta dança em que os rapazes ficam do outro lado, as meninas também ficam do outro. Mas é apologista, a desordem, onde ninguém presta conta. Eu, quando escrevi os meus artigos no passado, no final dos artigos eu escrevia, né, o comportamento do governo angolano não passa de uma dança sacatim, de uma desordem. Então, o povo foi gostando e foi se acostumando com isso e nos identificamos e todo mundo passou a chamar o Sabalo Salazar de Sakatindi. E ficou hoje a página, o grupo, a voz, denominado como Sakatindi. Portanto, olha, só para aqueles ouvintes que podem não saber, portanto, você tem uma página e qual é o objetivo dessa página? O objetivo desta página é denunciar, né, o Sakatindi tem uma página que denominou Laboratório Sakatindi, com o intuito de investigar e trazer ao público o nepotismo, o peculato, a corrupção, tudo aquilo que realmente estraga uma boa regra de convivência da nossa sociedade e que fere a lei. O Laboratório Sakatindi ela traz ao público, né, uma denúncia pública. O Sakatindi tem o objetivo de ajudar as instituições do Estado com o objetivo de trazer tudo ao público, sem filtro.
Muito bem. Conseguimos estabelecer um contacto com o Nuno Álvaro Dalla. Ele é do Instituto Angolano de Pesquisa e Desenvolvimento Humano e, portanto, vai estar connosco aqui também através do telefone. Bem-vindo, Nuno. Estávamos aqui ainda nos primórdios do programa, portanto, ainda não houve nenhuma pergunta, mas como você já está em linha e o Sabalo já teve a oportunidade de falar um bocadinho, Nuno Alverdal, eu vou-lhe dirigir a primeira pergunta que vem precisamente de muitos ouvintes e que também seria a minha primeira pergunta, mas como muitos ouvintes fazem essa pergunta, eu vou já citar aqui, temos, por exemplo, o Chilala Gabriel e o Patrick Quialunda Alves. E a pergunta que eles fazem é esta: você acha que é necessário o prolongamento do estado de emergência? E quais as razões do seu não ou do seu sim? Faça favor. Alô, boa noite a todos. Bem, em relação à questão, a minha resposta é afirmativa, ou seja, de facto, a posição da Assembleia Nacional de autorizar o Presidente da República a prorrogar o estado de emergência tem razão de ser e posso indicar 3 razões fundamentais. A primeira prende-se com o estado de evolução da pandemia a nível global e a nível local. À medida que nós vamos olhando para os gráficos mundiais e os gráficos nacionais, notamos que em vez de haver uma diminuição nos casos de contágios, há, pelo contrário, um aumento avassalador. O mesmo acontece com o número de vítimas mortais. Portanto, tanto em termos de conjuntura local como internacional, não havia outra opção a não ser a prorrogação desse estado de emergência. Uma segunda razão que concorre ou que justifica essa decisão política prende-se com o nosso contexto e a nossa conjuntura traduzida no facto de termos um sistema de saúde bastante frágil e que nos leva a que não nos possamos dar o luxo de deixarmos que efetivamente os cidadãos, digamos, saiam do estado de emergência e vão fazendo as coisas como quiserem. Nós temos, inclusive, dificuldades em matéria de diagnóstico. O governo não consegue dizer se realmente já temos o contágio comunitário ou se ainda não. E tudo isso deve-se às dificuldades técnicas de testagem em massa, que permitiriam, então, responder à pergunta quanto a se temos ou não temos já um contágio comunitário. A terceira razão é de cautela, por mais que efetivamente não houvesse questões, fatos subobjetivos que efetivamente aconselhassem uma prorrogação, nós temos a necessidade de ter de cautela, de tomarmos providências, de nos anteciparmos, a fim de que efetivamente Angola não passe pela situação em que passou a China, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos e mesmo Portugal, que está a ter uma situação também bastante preocupante. Portanto, é justificada a prorrogação do estado de emergência, porque efetivamente Angola, como qualquer outro país, tem 1001 motivos para não ficar relaxado, não dormir à sombra da ideia de que o problema só afeta a Europa e a América, bem como a Ásia, e que nós devemos estar despreocupados. Muito bem. Obrigado, Nuno Álvaro Dalla. Agora eu vou aqui ao Sabalo Salazar, vá lá com uma pergunta que se segue a esta. Eu estava aqui a tentar procurar, eu vi que é uma pergunta de um ouvinte, mas tenho aqui tantas que me perdi aqui no meio de todas elas. Mas este ouvinte fez o seguinte reparo, e não sei se o Sabalo Salazar quer falar sobre isso ou não. Este ouvinte diz que, portanto, grande parte dos casos que foram registados em Angola, que não são muitos, há que dizer, são casos, portanto, importados e que vieram de Portugal. E a pergunta que este ouvinte disse é se, portanto, o convidado, neste caso você, acha que o governo deveria ter suspendido os voos de Portugal muito mais cedo e deve descontinuá-los totalmente. O que é que você acha?
Tomando a palavra, eu acho que o ouvinte fez uma pergunta bastante pertinente. Realmente não passa de uma pergunta despercebida também para as pessoas que nos dirigem. Nós temos um Estado, como dizia a doutora Flomena, de pessoas surdos, cegos e mudos, por opção, né? Por opção, porque nós não aprendemos com as consequências da pandemia vindo do Ocidente, né? Que nós assistimos a China, né, a chorar, a sofrer, estar em lutos, a Itália, a Espanha e tantos outros países. Angola, atualmente, hoje, nós chegamos a 19 casos. 19 casos e temos que devemos dar graças a Deus a isso, mas o nosso Estado, por interesses de certas pessoas que dirigem o país, eles permitiram, não é questão que permitiram com que os voos entrassem, mas sim porque tinham familiares fora do país, assim como o ministro Laborinho, o presidente da República, o João Lourenço, a sua filha entraram no voo, nos últimos voos, né, que entraram no país no dia 18 e 19 até 22 de março. Eles pecam neste sentido, né, porque são casos completamente exportados. Agora, face a pandemia, esta proliferação das infecções, o Estado não está a conseguir dar uma resposta positiva, porque só em Luanda, na capital do país, que nós temos os reagentes para poder detectarem ou fazerem teste se realmente o cidadão tem Covid-19 ou não. Uma das coisas que me deixou tanto quanto complicado, eu tenho amigos que trabalham no Hospital Geral de Benguela, eles dizem que não tem testes nem para Covid-19. Quando um cidadão entra, né, no Hospital, né, Geral de Benguela com certos sintomas do Covid-19, é necessário esperar de Luanda e Luanda dar uma resposta, se o cidadão tem Covid-19 ou não. São esses casos que eu fico tanto quanto complicado entender se os casos são importados ou estão simplesmente em Luanda, porque nós não temos resposta para isso. Nós não temos resposta para isso porque há uma carência nas questões materiais para detectarem se o cidadão tem Covid-19 ou não. Mas o Estado pecou por interesses pessoais de certas pessoas que dirigem o nosso país, como sempre. Nuno Alverdala, eu tenho aqui uma pergunta seguindo do Sabalo Salazar. Há vários ouvintes aqui que mandaram perguntas e eu, francamente, não estou a par de onde é que estes casos que foram, portanto, detectados em Angola estão. Mas há vários ouvintes aqui, há pelo menos dois. Há o ouvinte Daniel José Tobias e há o ouvinte Augusto Chenda Guferson. E eles dizem que portanto, que a maior parte que os casos de Covid-19 estão em Luanda. E, portanto, eles perguntam porque é que é necessário pôr o estado de emergência e as restrições que acompanham esse estado de emergência em todas essas perguntas. Nuno Alverdal, o que eu lhe pergunto é, isto é verdade que os casos estão todos em Luanda? E se é verdade, você acha que o estado de emergência se deve aplicar, vá lá, a todo o país, como é aplicado em Luanda? Bem, em princípio, é importante lembrar que a Constituição da República, quando fala de estado de emergência, faz uma referência nacional. Salvo equívoco do meu lado, não há nada na Constituição da República ou em alguma lei ordinária que faça distinção entre estado de emergência de nível nacional e estado de emergência de nível provincial. Devemos lembrar que Angola é um estado unitário, não é uma federação, por exemplo, como os Estados Unidos, e aqui as coisas são feitas nessa perspectiva
de Estado unitário, salvo, com exceção de algumas situações que também a própria Constituição prevê. Agora, a questão é muito difícil de ser respondida, mas a melhor resposta que eu lhe posso dar em função dos dados que eu também vou recolhendo e não só, é de que Luanda tem a maior parte dos casos, mas conhecendo a realidade organizacional do país, a qualidade do nosso sistema de saúde, conhecendo as condições higiênico-sanitárias da maior parte da população e por aí fora, posso afirmar de pé juntos, sem qualquer hesitação, que os casos não estão seguramente só em Luanda. Do ponto de vista formal, sim, mas em termos reais, não, porque nós temos que ter em conta um outro aspecto. O Sabalho falou daqueles voos de meados de março, tudo bem, estou de acordo, mas houve outro voo anterior, a 16 e 18 de março, e naturalmente trouxe também um número considerável de cidadãos, para não falar daqueles 300 que o Sabalho referenciou. Acontece que esses 300, na sua maioria, permita-me aqui usar a expressão, está ao monte. Tanto é que a filha do ministro do Interior, o general Laborinho, foi encontrada em Malange. Nota bem. Não é seguro afirmarmos que só temos casos em Luanda. Do ponto de vista formal, sim. Porque, de facto, Luanda, infelizmente, digo infelizmente porque tem essa vantagem de ser a capital, ao passo que as outras províncias estão na situação de uma espécie de escuridão. Porque o Sabalho fala da província de Benguela, eu também falo da província de Luís, de onde sou natural, onde a situação é ainda pior. E a pergunta que se deve colocar é a seguinte: as respectivas direções provinciais, quantos casos a nível local foram detectados ou são suspeitos? Eles também não conseguem dar uma resposta exatamente por causa dessa grave deficiência, dessa grave debilidade que o nosso sistema de saúde tem. Em primeiro, acompanhar todos aqueles que vieram de Portugal através daquele voo, sobretudo com principal incidência, melhor dizendo, para aqueles 300, a maior parte dos quais está monte, e efetivamente, mais do que isso, fazer testes, porque o grande problema está nos testes em massa, que são um procedimento muito mais aconselhável. É verdade que tem custos, mas é mais adequado para nós aferirmos realmente do grau de infecção da população por parte do coronavírus, porque esses números que o governo tem estado a avançar, eu não acredito neles, porque a minha experiência enquanto investigador diz que há muita coisa que o governo está a esconder, e os próximos dias e semanas irão revelar isso. Aliás, o facto de o estado de emergência ter sido prorrogado já é indicativo de que não estamos só em presença de uma medida preventiva, digamos, mas também que o governo tem muito a explicar, e infelizmente essa explicação demora ou tarda a ser dada, mas deixemos que os próximos dias e semanas revelem de facto aquilo que até agora tem estado a ser ocultado, e portanto reitero aquilo que disse. Do ponto de vista formal, sim, mas em termos reais, sim, atendendo às denúncias de vários cidadãos, é evidente que é um problema que não é só de Luanda, mas é nacional. Logo, o estado de emergência deve ser nacional também. Muito bem. Olha, agora eu vou para o Sabalho Salazar. Tenho aqui também uma pergunta de um ouvinte, e eu também estou interessado nisso. Eu creio que o governo está a ter uma certa cautela em termos políticos, está a fazer, portanto, a aplicação do estado de emergência de 15 em 15 dias, digamos assim. Face à situação, Sabalho, você acha que ao fim de mais 15 dias, o que é que você acha que vai acontecer? Vai haver um novo estado de emergência ou não? Eu espero que eu não esteja enganado, porque antes da ministra da Saúde pronunciar-se, que já temos o caso do Covid-19 no território angolano, o laboratório Sacatini, na pessoa de Sabalho Salazar,
2 semanas antes, já denunciamos que tínhamos o caso do Covid-19 em Benguela, que até hoje o governo provincial, a direção provincial da saúde, na pessoa do Dr. Cabinda, eles incultaram ao povo no sentido de não trazerem as coisas à tona. Houve detenção de uma das técnicas de saúde lá do Hospital Geral de Benguela, que por questões de filantropia e não só, fez um áudio num dos seus grupos familiares. Então, nós conhecemos, né? Reconhecemos que não é só Luanda, como Nuno Álvaro Dalla disse, que em Benguela nós temos muito caso. O caso é de um chinês que já vai há 2 semanas e o laboratório Sacatinde acompanhou até o seu próprio enterro. Foi no cemitério da Camunda, nós denunciamos isso, mas não passou nos meios de comunicação social. É tanto quanto complicado acreditar que nós temos 19 casos e recentemente, eu na semana pretérita, o próprio Estado, né, já não lembro, mas o diretor do MINSA veio ao público dizer que até no mês de maio nós teremos mais de 10 mil casos. Como é possível que no mês de março nós temos 10 casos, por exemplo, e em maio, no mês de abril, aliás, nós temos 10 casos, e em maio nós vamos subir automaticamente para 10 mil casos. Eu acho que estão a brincar aqui com a paciência do cidadão e estão também a atropelar o direito à informação, porque o nosso Estado até hoje ele não consegue comunicar-se com o seu próprio cidadão. É um desconflito, mas que vamos prorrogar, vamos. E se não prorrogar mais outros 15 dias, é no sentido de cinismo de tentar sair bem na fotografia. É isso que eu acredito, né? Porque o MPLA é bom nisso, né? As pessoas que nos dirigem são bons nisso, de tentar passar esmalte, mesmo nas situações mais caricatas em que realmente eles têm tudo para apelar à sensibilidade do povo e à sociedade civil, os partidos políticos antagônicos, abraçarem a causa, mas eles querem levar para um ângulo mais político do que no sentido patriótico, né? Olhar que vamos salvar a pátria, vamos olhar pela Angola e pelos angolanos, mas não, é isso. Mas acredito que nós vamos recorrer mais outros 15 dias. Como? Porque também é tanto quanto preocupante, porque nós estamos diante da suspensão dos direitos fundamentais do cidadão angolano, né? Que 80% ou mais de 80%, né, do cidadão angolano vive com menos de $2. Né? Eu sou filho de uma mulher pobre, né? Eu num dia já tive uma única refeição, sei o que é isso, vivi, e o contexto angolano não mudou. É tanto quanto uma utopia eu dizer que mudou, porque é tanto quanto complicado nós estamos diante da suspensão dos direitos fundamentais do cidadão angolano. Vamos prorrogar, né, o estado de emergência para um cidadão que simplesmente a sua economia chapa entra e chapa sai. Né? A mãe está na praça, tem que comunicar ao filho que às 12 horas o filho tem que ir ao encontro da mãe para pegar, né, alguns valores para comprar fuba, um peixe e tudo, para se alimentarem. E manter esse povo 2 meses ou 1 mês dentro de casa, como é possível? Ali nós estamos diante de atropelo de certos direitos, né, do próprio cidadão. É muita coisa, né, que vai acontecer dentro deste estado de emergência. Sim. Já vamos falar disso, porque há aqui muita pergunta sobre isto. Mas, Nuno Álvaro Dalla, esta questão, portanto, das restrições à saída das pessoas, todos nós sabemos que, tem sido quase que impossível aplicar, a 100% estas medidas de impedir as pessoas de sair às ruas. Mas há aqui uma questão que eu queria dizer, é que nós nos últimos 2 ou 3 dias aqui na Voz da América, através das reportagens dos nossos correspondentes vindas de diversas partes de Luanda, temos estado a notar um óbvio aumento do desespero de pessoas. Pessoas que, pelo que eu ouvi, pelo que ouço,
estão verdadeiramente desesperadas porque não conseguem ter a sua vida normal, comprar as coisas de que necessitam para viver. E como estava a dizer o Sabalo, são pessoas que vivem do dia a dia, não é? Chapa entra, chapa sai. Agora, Nuno Alvardala, o que os ouvintes perguntam é isto. Tenho aqui, portanto, uma das perguntas: porque é que acham que o governo deve instituir uma cesta básica para estes cidadãos? Ora bem, para além do sim ou do não, a pergunta que eu faço, Nuno, isto é extremamente difícil de implementar, não é? Se o governo decidir aplicar uma cesta básica para os cidadãos mais desfavorecidos, isto é extremamente difícil de aplicar, não é? Bem, respondendo à primeira questão, sim, o governo, atendendo às suas funções, nomeadamente aquela função que a Constituição naturalmente consagra a de garantir a sobrevivência dos cidadãos, o governo deve efetivamente criar um mecanismo para socorrer as famílias mais vulneráveis. E nós sabemos muito bem que essas famílias vulneráveis constituem uma franja considerável da nossa população. Agora, sim, o processo de distribuição, digamos, da cesta básica para essa franja da população seria difícil por força de fatores que têm a ver com a organização dos aglomerados habitacionais, o processo de registro ou cadastro dessas famílias. Exatamente. Nós estamos em que a investigação, a governação não é feita com um concurso de uma estatística mais próxima do fiável, do confiável. Só nos últimos 5 a 7 anos é que o governo tem feito um esforço para fazer uma governação próxima dos dados estatísticos, né? Durante décadas foi uma governação feita com base no achismo estatístico, ou seja, não vamos ver, ou talvez o número, seja X ou Y. E depois temos aqueles outros problemas que têm a ver com a própria conjuntura do estado de emergência. Tudo bem que o estado de emergência é uma medida de exceção, é um estado de exceção que naturalmente não decorre da vontade de quem governa, as circunstâncias, a conjuntura local ou também a conjuntura internacional é que acabam por, digamos, desempenhar um papel fundamental para o estado de emergência, mas alguns elementos mínimos da gestão governativa devem, de fato, estar presentes, porque nós temos uma população que 70% tem economia informal. 70% da população tem economia informal, desenvolve atividade informal. São poucas as pessoas em Angola, as famílias em Angola, que podem ficar 20, 30, 45 dias ou mais enclausuradas, por assim dizer, sem se preocuparem com o básico, porque efetivamente têm rendimentos altos. O que significa que, evidentemente, perante uma situação dessas, coisas do governo, mais do que dar orientações, tomar providências em termos de pagamento, para garantia de pagamento de salário do mês de abril, e por também, na verdade, como disse há pouco tempo, os dados indicam que apenas 30% da população ativa é que desenvolve atividade formal, sendo que a maioria desenvolve atividade informal, o que significa que os rendimentos não estão bancarizados. É preciso que o governo faça muito mais do que efetivamente que tem estado a fazer para evitar que as pessoas tanto desobedeçam e saiam à rua, apesar do estado de emergência, que não tem sido, de fato, alvo de o cidadão tem estado a levar a sério o estado de emergência. Quando digo levar a sério, é acatar, portanto, as normas que devem ser seguidas e não sair, a não ser num quadro de exceção, num quadro de necessidade absoluta. Além de que também
além do problema da sobrevivência, há um outro problema, que é o problema também de esclarecimento mínimo, né? Porque nós estamos numa população que vive a leste de muita coisa e não podemos enganar com a ideia de que, como temos muita gente no Facebook, e isto implica que os 30 milhões de angolanos mantêm a atualidade. Isso é falso, porque nós nem sequer temos 50% da população com acesso à internet, nem a própria televisão pública de Angola, o jornal, a Rádio Nacional de Angola, nem sequer são consumidos, por assim dizer, nem sequer alcançam pelo menos 90% do território. Há municípios comuns nesse país em que não se ouve Rádio Nacional, a televisão muito menos. Então, há uma série de fatores que explicam essa espécie de default geral, essa espécie de não acatamento geral, efeito de estado de emergência, porque também reflete de cor a própria situação do país. Sim. Olha, nós estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora, mas eu queria perguntar ao Sabalo, estava com a palavra jurista na boca, é o seguinte: nós hoje tivemos uma reportagem muito interessante e que, para além da desinformação das pessoas, parece-me também existir desinformação por parte das autoridades locais. Nós tivemos uma reportagem em que os motoristas de táxi, eu creio que isto era em Malange, se não me engano, os motoristas de táxi diziam que estavam a ser prejudicados porque foi reduzido o número de táxis e não podem levar mais que um certo número de passageiros dentro dos táxis. E depois tivemos o comandante da polícia a dizer que não, os únicos táxis que estão proibidos são os táxis, são os mototáxis, não é? De motorizada. Portanto, parece-me também que há uma falta de esclarecimento do que é que as leis, do que é que está previsto na lei a nível local. Sabalo Salazar, você tem ouvido falar sobre isso? Eu vou-lhe pedir para ser breve, porque estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Sobre o caso de Malange, eu não tive o contacto com essa informação, não tive, mas nas outras províncias, assim como Benguela, Huila, Huambo, sim, tenho, que normalmente os passageiros, né, que pagavam por ali 800 kwanzas, por exemplo, de Benguela à Bahia, estão a pagar a 1.500 kwanzas. 1.500 kwanzas por certas razões, segundo os motoristas de táxi, porque só podem levar 3 passageiros em cada viatura, né? Uma viatura de 9 lugares, só é permitido levarem 3 passageiros. E tentei contactar o comandante provincial da polícia de Benguela, porque é uma das províncias que realmente eu tenho contato de todos os dirigentes, governadores e todos os comandantes, é minha área de jurisdição, mas não tive sucesso para ter o caso em concreto. Muito bem. Mas isso são frutos de certas desorganizações de um Estado completamente inoperante, porque o que nós acompanhamos em Angola é uma inflação galopante face ao surto do Covid-19 e tantas essas organizações em que nós estamos a ver, né, informações distorcidas. Isso tudo reflete que nós temos um Estado completamente inoperante. Chegaram pela internet umas perguntas gravadas e vieram da província do Namibe. Mayra, poderás... para quem é que vamos fazer esta pergunta? Esta é a pergunta de Francisco Chimbua, ativista no Tomboa. Sou Francisco Chimbua, ativista no município de Tomboa. Gostaria de colocar algumas questões aos irmãos ali ativistas. A minha primeira pergunta é: gostaria tanto saber se lá também há problema, por exemplo, de transporte para alimentação do povo. Uma vez que nós aqui no município de Tomboa temos constatado esse problema no que toca à alimentação e a culpa está subindo cada vez mais. Esta é a minha primeira questão. A segunda questão, gostaria também de saber se lá a polícia está a bater ou está a sensibilizar, porque aqui
a polícia está mesmo chicotear, como chicoteou o nosso padeiro aqui no município do Tomba. Gostaria também de saber se ali o governo no poder está a conseguir para que as pessoas ficam em boas condições em quarentena. Então, porque notamos aqui no município do Tomba e a grande dificuldade, as pessoas não estão conseguindo ficar em casa em função de alimentação que está cada vez mais difícil. Então, são essas questões numa primeira instância que eu gostaria de saber. E respondendo à primeira questão, digo que sim, a situação é similar à Luanda. Há evidentemente uma inflação traduzida num aumento exponencial dos preços, exponencial e caótico dos preços dos produtos básicos, sobretudo porque efetivamente por essa altura a maior preocupação das pessoas é terem de comer, o de beber, numa conjuntura em que efetivamente tem uns movimentos bastante limitados. Quanto à segunda questão, é evidente que tem havido situações, casos de agressão da polícia, cidadãos e sobretudo cidadãos, em alguns casos envolvem mulheres, mas são agressões mais verbais do que físicas, mas eu diria que no caso dos cidadãos tem havido sim surra policial gratuita na maior parte dos casos, porque efetivamente, ao contrário do que temos estado a notar, os polícias parecem ter saído à rua com o objetivo expresso de bater em tudo quanto é pessoa que se vê efetivamente a circular ou parada na rua. O que nós notamos e fizemos muitas denúncias nesse sentido, inclusive até no caso que se verificou, nos casos tanto os ocorridos em Luanda como os que tiveram lugar em Cabinda, já houve até responsabilização por um lado, dos agentes que agrediram cidadãos e, por outro, dos militares que trataram mal a senhora que estava alegadamente a vender peixe na rua e à noite. Em Luanda, de acordo com os dados que temos à disposição, não há um número tão elevado de casos de pancadaria, por uma razão muito simples, é que a polícia sabe perfeitamente que os habitantes de Luanda têm uma maior tendência a resistir à autoridade por terem também um grau de lucidez ou de esclarecimento em média superior ao que vemos na maior parte das outras províncias e além disso nós temos também que os cidadãos efetivamente também por razões que nós compreendemos muito bem, mesmo que isso não decorra de algum esclarecimento, eles tendem naturalmente a reagir de forma irracional, muitas vezes indo em cima de agentes policiais, mesmo sabendo que devem ser respeitados e que os direitos devem ser defendidos em sede de uma abordagem mais educada. Mas a situação é geral. Surra em Luanda, surra nas outras em Cabinda, surra no Namib, na Huila, em Benguela. Isto efetivamente é um problema geral que demonstra que a polícia alegadamente não terá entendido bem as normas, as restrições, mas como sabemos, com a prorrogação do estado de emergência serão agora militares a fazer o trabalho que até então tem sido feito pela polícia. Isso significa que o número de casos de pancadaria vai aumentar, porque nós sabemos que a polícia, que ao contrário da polícia, com a qual alguns cidadãos podem efetivamente brincar, com as Forças Armadas não se pode brincar, porque elas transmitem uma imagem de temor e de uma mensagem clara de que com as Forças Armadas não se deve brincar e que é mesmo pancadaria. E esse é o cenário que se vai verificar nos próximos 18 a 20 dias, porque realmente a polícia tem estado a desconseguir fazer cumprir com o estado de emergência. Há mais perguntas, João, e como são então no mesmo sentido, se calhar aproveitamos e colocamos agora este outro ativista que é do Namib.
Boa tarde, eu sou Manuel Cangombe, ativista do NAMIB. A primeira pergunta tem a ver com, uma vez que já foi decretado o estado de emergência, e nós sabemos que maioritariamente a população angolana sobrevive das vendas ou de trabalhos pessoais. Então, gostaria de saber qual deve ser o verdadeiro papel de um polícia perante uma população menos esclarecida que sai diariamente às ruas à procura de pão para sustentar as suas famílias. Porque temos acompanhado que alguns polícias têm agido de má fé, outros, porém, interpelam. E uma vez que nós temos um polícia deve agir perante um outro cidadão, deve agir de uma forma diplomática e também de uma forma pedagógica, sensibilizar, mobilizar, mas não é que isso, que não é aquilo que nós temos notado no nosso irmão, ele age de uma forma muito abrupta. Segunda pergunta tem a ver com a subida dos preços do mercado. Neste preciso momento, registra-se que em alguns mercados informais ou em algumas praças paralelas, o preço da fuba, do feijão e de outros alimentos da cesta básica estão a subir de uma forma exorbitada. Então, gostava de partilhar com meus caríssimos ali que estão presentes, gostava de saber, será que o estado de emergência proíbe o escoamento de produtos das zonas rurais para as zonas urbanas? Muito obrigado pela atenção. Essa era para si, Sabal Salazar. É de lamentar porque nós estamos, em primeiro lugar, eu queria dizer que a própria polícia, que representa o Estado, deve entender que nós estamos num Estado democrático de direito. E sendo que um Estado democrático de direito é um regime político que prevalece as liberdades individuais, os direitos de cidadania, dentro de uma responsabilidade política pelo respeito da lei. Mas nós vivemos, porque o próprio Estado, mais de 80% das pessoas que estão dentro do Ministério do Interior, se não me engano, eu falo com propriedade de causa, o Estado recrutou aquele grupo de marginais. Por exemplo, em Benguela, os BF, os DIBO, em Luanda, os HDA, sucessivamente. Então, como o Estado não soube dar uma resposta na erradicação da marginalidade em Angola, ele acabou colocando esses grupos de marginais dentro do Ministério do Interior, especificamente na polícia. Então, essa polícia que não aprendeu, mas foi ensinado a aprender. Essa polícia que realmente muitos têm a terceira classe, a quarta classe, a sexta, a sétima, que também não recruta uns que tiveram na Camutipa-Tipa, eu sei, eu tenho primos que realmente foram completamente torturados. A cosmovisão deles como polícia é torturar. Isso é a nossa realidade. Então, face à Covid-19, também, quem é este alento completamente, quem impulsionou isso, foram os últimos pronunciamentos do nosso general, do ministro Laborinho, aquela pessoa que representa esse determinado ministério. Então, ele disse que a polícia não vai sair à rua a dar chocolates e rebuçados. Automaticamente ele passa uma mensagem completamente subliminar que se a polícia encontrar um cidadão na rua, vai descer uma vara. É isso. E essa polícia que não aprendeu que o tempo todo dizimar a vida do Rufino, da Cafrique e de tantas outras pessoas, face ao pronunciamento do Laborinho, uma agressão completamente legal, o que esses marginais de farda vão aproveitar, só vão fazer diante do estado de emergência? Atropelar leis, porque nós temos até ministros que não respeitam e não conhecem as leis do nosso país. Se este quadro de valores que eu citei dentro de um Estado democrático e de direito não estiverem presentes, não há democracia nenhuma.
o que nós presenciamos em Angola, né? O Nuno disse que o povo de Luanda realmente é um povo que tem se levantado contra, né, a opressão de uma forma mais destemível, sim, mas também é na capital onde morrem mais gente por serem vítimas de polícias. Né? Acompanhamos recentemente a morte de um rapaz, né, de um adolescente de 14 anos, que foi morto barbaramente no seu portão, por agentes da polícia. E o porta-voz da polícia de Luanda alegava que o menino, o adolescente, fazia parte de um grupo de marginais, mas que era tudo mentira. Porque só para não monopolizar aqui a conversa, nós estamos esperantes de certos marginais dentro do aparelho do Estado, dentro do Ministério do Interior, que vestiram a farda, que não foram completamente reeducadas na pedagogia, não têm competência de ação para dialogar com seu próprio povo, não têm como comunicar-se com o povo. A única coisa que eles refugiam-se é tentar descortinar o espírito de medo face à pandemia. Obrigado, Sabalo. Mayra, temos mais uma pergunta, não é? Temos mais uma pergunta. Porque eu tenho aqui mais umas outras, não sei exatamente, nós podemos passar já esta pergunta e depois passarmos então às perguntas que o João tem. Está bem. Meu nome é André Silva Jacinto, ativista suíço. A minha grande preocupação nessa altura é relacionada com o modo operante dos efetivos da polícia e os militares, tendo em conta esse estado de emergência. É bem verdade que no decreto presidencial não espelha de que os policiais, os militares, devem maltratar o cidadão, a população. Mas na prática, no terreno, está a acontecer o contrário, não sei porquê. E depois, relativamente ao aumento do produto da cesta básica, do preço do produto da cesta básica. Nessa altura, há muitos comerciantes que estão a especular o preço. Eu não sei o trabalho, o INADEC e os homens do comércio, qual é o trabalho que tem estado a fazer durante essa altura, porque constata-se que, tal conforme os preços estão altos, me parece que não há uma fiscalização, não há uma expensão nessa altura. E se há uma expensão, a expensão é precária ainda, não é? Então, essas são as grandes duas preocupações, tendo em conta essa situação atual, estado de emergência, conforme as coisas estão aí a acontecer. João, acho que talvez o Nuno Dalla possa responder um bocadinho mais sobre estas violações e a questão do INADEC. Sim, obrigado. Olha, eu aproveito e respondo. Eu vou aproveitar porque há aspectos da pergunta que têm a ver com a pergunta do ouvinte anterior. Exatamente. É o seguinte, há três questões fundamentais que devemos ter em presença para nos entendermos diante desta situação. A primeira questão é que o estado de emergência é definido pela literatura de especialidade como um estado de exceção em que um país é gerido em condições não normais. Há uma suspensão de determinados direitos, seja ela total ou parcial. O que é que pode levar efetivamente a um estado de emergência? Podem ser catástrofes naturais. Dentro do conceito de catástrofes, nós temos efetivamente, por exemplo, as epidemias e as pandemias. Significa que, no caso do governo de Angola, a razão invocada para o estabelecimento do estado de emergência enquadra-se no conceito de pandemia, de epidemia ou pandemia, que nesse caso é a pandemia provocada pelo coronavírus e que provoca então a doença Covid-19. Quando há um estado de emergência, há claramente essa limitação de direitos, seja ela total ou parcial, como eu disse. Um terceiro ponto fundamental é que o estado de emergência em vigor em Angola desde o mês de março é bem claro, através do seu decreto que
vamos falar de situações de exceção, ou seja, o cidadão que tiver uma necessidade inadiável deve sair. O cidadão que efetivamente se enquadra naquele grupo de pessoas que devem trabalhar independentemente do estado de emergência, para falar dos médicos, dos enfermeiros, dos agentes de empresas de segurança, tudo mais, estes devem circular independentemente de haver estado de emergência, porque fazem parte daquela classe de cidadãos que estão nesse regime de exceção. Agora, o terceiro aspecto tem a ver com a questão do que tipo de atividade é que, portanto, não é, digamos, fechada durante o estado de emergência. Só estabelecimentos ou instituições cujo objeto se insere na produção de produtos e serviços de natureza básica é que devem efetivamente continuar as suas atividades. Significa que os estabelecimentos comerciais que vendem água engarrafada, nesse caso, que vendem alimentos, os estabelecimentos farmacêuticos, a falar das farmácias, e outros estabelecimentos similares têm autorização para funcionar, se bem que no nosso contexto, num horário também restringido, como é evidente. Agora, o escoamento de produtos, de acordo com aquilo que é a nossa interpretação e aquilo que foi explicado no dia em que foi anunciado, foi apresentado o decreto, o escoamento de produtos se enquadra nesse conceito de termo de exceção, em que, como se trata de um processo que cuida da alimentação das pessoas, ali não há problema nenhum quanto a essa questão, mas isso é feito naturalmente num contexto de restrição, mas, de facto, a comida deve circular pelos estabelecimentos, as pessoas devem ter acesso à comida, que podem sair para ir comprar comida, não há problema. Agora, eu noto que nós temos aqui dois extremos. Por um lado, temos uma população que maioritariamente não está a par do que é o estado de emergência, para que serve e qual deve ser o comportamento dos cidadãos durante a sua vigência. E depois nós temos, por outro lado, agentes da polícia que também apresentam um índice bastante elevado de ignorância em relação ao estado de emergência. Polícias que aparentam, e nota-se isso, ter pouco entendimento sobre o que é estado de exceção e dentro desse estado de exceção, quem são as pessoas que efetivamente no estado de emergência podem continuar a exercer as suas atividades de forma regulamentar e tal. Por isso, nós notamos que de volta e meia vão surgindo muitos casos de polícias que surram gratuitamente cidadãos que nem sequer mostram resistência, como aconteceu na semana passada na cidade do Lubão. Em termos, digamos, de esclarecimento, esse é um aspecto fundamental. Agora, infelizmente, devido ao fato de termos um país que só nos últimos anos tem estado a dar passos rumo à organização, rumo a ser um país normal, não temos como travar situações como essa exponencial inflação que se vai notando em tudo quanto é canto. E me permitam aqui rapidamente dar aí onde está o sapato, Portugal. Portugal, porque queremos quer não, é um país organizado. Ali, por exemplo, o índice de desacato dos cidadãos em relação ao estado de emergência não é tão elevado, quer dizer, é praticamente incomparável com o da Angola. Em Portugal, contam-se os casos de cidadãos que violam o estado de emergência, que violam as normas de confinamento. Porque Portugal é um país organizado. Os cidadãos têm naturalmente aquelas pessoas que têm de sair e tal, mas temos o problema, a questão da organização. É um país organizado. Os assentamentos, os bairros, as ruas, os distritos, se quisermos, as cidades, os municípios, estão devidamente organizados. As pessoas não têm de percorrer 10, 20 quilômetros à procura de pão
ou à procura de medicamentos, como acontece muito aqui. Aqui inclusive, as padarias não estão abertas em muitos lugares. Esses pequenos detalhes ajudam-nos a perceber que, numa certa realidade, o estado de emergência é acatado de forma pronta, de forma plena, e não derrotado como a nossa, que é caótica, né? A situação é muito diferente, porque as pessoas, efetivamente, em Portugal, por exemplo, os cidadãos podem ficar, de facto, dias seguidos sem precisarem sair, não sem situações, digamos, inadiáveis, e nós aqui não podemos nos dar esse luxo, porque o nosso grau de organização econômica, social e por aí fora, obriga, é muito baixo, e obriga que o cidadão, na sua maioria, tenha de sair todos os dias só para garantir que coma. Ou seja, como disse no princípio dessa conversa, são poucos os cidadãos em Angola, são poucas as famílias que podem ficar 15, 30 dias ou mais em casa sem terem a despensa ou alguma coisa assim afetada. Sim. Pronto. Conjuntural, e naturalmente a situação atual só vai ajudando a perceber melhor. Pronto, obrigado. Olha, estamos a chegar ao fim do programa. Eu tinha aqui mais perguntas, mas não vamos ter tempo. Eu queria só dizer a ambos, ao Sabalo Salazar e ao Nuno Álvaro Dalla, muito obrigado por terem participado. E queria também só dizer aqui que o Nuno Álvaro Dalla fez um ponto interessante, é que, portanto, a declaração inicial do estado de emergência tornou claro que há alguns direitos dos cidadãos que foram suspensos, mas claro está, isso não implica agredir cidadãos na rua. Portanto, mas eu quero agradecer a Sabalo Salazar, muito obrigado pela sua participação com a imagem e com um fundo bonito. E também queria agradecer ao Nuno Álvaro Dalla, do Instituto Angolano de Pesquisa e Desenvolvimento Humano. Muito obrigado por terem participado neste programa, que, como os ouvintes estão a notar, foi um programa um pouco fora de vulgar, devido às contingências do coronavírus. De qualquer maneira, regressem para a semana. Muito obrigado, Nuno Dalla e Sabalo Salazar, e até à próxima. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em Português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.